Fala galera intensiva, o meu nome é Ivens, sejam bem-vindos a mais um Sunday Paper. Hoje nosso Sunday Paper de número 57 e eu quero começar pedindo já para você deixar aí o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo. Clica aqui na setinha aqui embaixo, compartilha esse vídeo no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, para muito mais gente poder ver e ter acesso às informações aqui e fazer parte do canal. Tá certo? O artigo de hoje é sobre o papel da fisioterapia no desmame prolongado. Será que ela é efetiva em acelerar o desmame desses pacientes? Então, artigo do Stefano Nava, como sênior, bastante conhecido, né? O Stefano Nava, publicado na Respiratory Care em 2019, que tem um fator de impacto de 1,736. Então, bom, o nosso desmame, a gente sabe que ele é responsável por um grande tempo que consome um grande tempo da nossa ventilação mecânica, até 50% do tempo total de ventilação mecânica é gasto nessa fase de desmame do paciente. 80% dos pacientes têm sucesso já na primeira tentativa de desmame, já logo no primeiro teste de respiração espontânea esse paciente tem sucesso e é extubado. A gente pode classificar o desmame em simples, difícil e prolongado. Então o desmame simples é aquele paciente que é submetido ao primeiro TRE, ele passa e já é extubado. O desmame difícil é aquele paciente que precisa até 3 TREs ou até 7 dias desde o primeiro TRE para conseguir sair da ventilação mecânica. E o desmame prolongado é aquele paciente que precisa de mais de 3 TREs ou mais de 7 dias a partir do primeiro TRE para sair da ventilação mecânica. Tá certo? Bom, a gente tem um paciente então em ventilação mecânica prolongada e esses pacientes eles podem ser transferidos para unidades especializadas de desmame ou unidades de longa permanência. Não é comum esse tipo de unidade para a gente aqui no Brasil, a gente tem pouquíssimas unidades desse tipo aqui no Brasil, né? Unidades respiratórias ou unidades específicas de desmame, mas nos Estados Unidos e na Europa isso é muito comum, aquele paciente que entra em desmame prolongado ser transferido para uma unidade respiratória especializada, uma unidade de desmame especializado, tá certo? A taxa de sucesso dessas unidades é de 60%, então eles têm uma taxa de sucesso do desmame desses pacientes de ventilação mecânica prolongada de 60%, que é uma taxa bastante alta, né? Eles conseguem observar melhores resultados quando essas unidades têm a presença da fisioterapia. Então, como melhorar isso? Entender, avaliar, né, se o efeito de um programa de fisioterapia na taxa de sucesso de desmame, bem como os correlatos do sucesso de desmame e as mudanças nos resultados ao longo do tempo da implementação, né, desses programas de fisioterapia. Então foi feita uma análise retrospectiva aí de 15 anos, entre 2000 e 2014, numa unidade de desmame lá na Itália. 1.303 pacientes aí foram avaliados para entrar no trabalho e foram incluídos no trabalho 560. O que era esse programa de fisioterapia, né, que tinha nessa unidade? Que consistia? Então ele é um programa de mobilização de 4 níveis, né, dividido em 4 níveis, onde no nível 1 o objetivo era sentar à beira-leito e realizar cicloergômetro. No nível 2, sentar na poltrona e realizar ortostatismo. No nível 3, transferência ativa e deambulação com assistência, seja do fisioterapeuta, seja de um dispositivo assistivo. E no nível 4, era levar esse paciente para uma deambulação independente. Então, resultados, né? Quando foi feita essa análise retrospectiva, encontraram 1.313 pacientes que poderiam ser possivelmente incluídos, uma idade aí de 71 anos, 58% eram homens, 65% desses pacientes vindo de outras UTIs, onde eles já tinham entrado nesse processo de desmame prolongado, 66% deles já foram admitidos em ventilação mecânica e aí no final foram incluídos então para o estudo 560 pacientes. Os resultados, né? Então a gente vê aqui pacientes que tiveram sucesso no desmame e pacientes que não tiveram sucesso no desmame. Então pacientes que tiveram sucesso 62,25%, né? Aquela taxa que a gente viu lá no início, independente da idade, a idade não mudava, né? Se tinha sucesso no desmame ou não. Gênero também não, tanto os homens quanto as mulheres tinham o mesmo sucesso no desmame. O que começa a mudar agora é de acordo com o grupo de doença que esse paciente se encaixa. Então os autores dividiram em 4 grupos de doença. O grupo 1 era aqueles pacientes que tinham doença pulmonar crônica. O grupo 2 eram pacientes que tinham insuficiência respiratória hipoxêmica.
Grupo 3, pacientes com insuficiência respiratória pós-operatória, e o grupo 4 eram pacientes com doenças neuromusculares. Então a gente vê aqui que os pacientes do grupo 1 tinham uma taxa de sucesso no desmame de 49% versus 75% daqueles pacientes com insuficiência respiratória hipoxêmica, 70% dos pacientes com insuficiência respiratória pós-operatória e 44% dos pacientes com doenças neuromusculares. Então os doentes com doenças neuromusculares e doenças pulmonares crônicas eram aqueles que tinham menor taxa de sucesso no desmame, enquanto o paciente com insuficiência respiratória hipoxêmica ou pós-operatória eram os que tinham maiores taxas de sucesso no desmame. Outro fator que alterava a taxa de sucesso do desmame era em que nível do protocolo de fisioterapia esse paciente conseguia chegar. Quando esse paciente ficava entre o nível 1 e 2, né, ou seja, ele conseguia evoluir até 2 steps no programa de fisioterapia, a taxa de sucesso no desmame era de 55%, e quando ele passava do step 2, né, chegava lá no 3 ou no 4, a taxa de sucesso era de 72%. Então aqueles pacientes que evoluíam mais no protocolo da fisioterapia, ou seja, que eram mais funcionais, conseguiam um nível funcional de mobilidade maior, tinham maior taxa de sucesso no desmame. Aqui ele fez uma regressão multivariada para tentar entender qual que eram as variáveis independentemente associadas ao sucesso no desmame. Então ele viu aí que pacientes com doenças do grupo 1, né, aqueles pacientes com doença pulmonar crônica, tinham uma menor chance de sucesso no desmame, mas sem diferença estatística. Do grupo 2, que eram os pacientes hipoxêmicos, tinha aí uma maior chance de sucesso, né, estava independentemente associado ter uma doença do tipo 2, né, que era insuficiência respiratória hipoxêmica, um odds ratio de 3,28, né, então esse paciente tinha 3,28 vezes mais chance de ter sucesso no desmame. Pacientes do grupo 3, que eram os pacientes com insuficiência respiratória pós-operatória também, ó, um odds ratio de 2,38, e aqueles pacientes que alcançavam um nível no protocolo de fisioterapia maior que o nível 2, né, ou seja, o nível 3 ou o nível 4, também tinham maior chance de sucesso no desmame, o odds ratio de 2,17. Então aqui as variáveis que estavam independentemente associadas a sucesso no desmame, né, era alcançar um nível maior que 2 na fisioterapia, e as doenças do grupo 3 e do grupo 2. Aqui ele mostra, ele dividiu aqui em grupos de anos, né, em períodos de anos, então entre 2000 e 2004, 2005, 2009 e 2010 e 2014, e o tempo que durava o desmame desses pacientes. O que ele viu? Que conforme os anos foram passando, o tempo de desmame desses pacientes foi aumentando. Então, justamente talvez a percepção contrária do que a gente tenha, né? A gente tem a percepção que cada vez a gente estuda os pacientes mais rápido, que o desmame é mais rápido, mas para essa unidade de desmame especializado, né, o tempo foi aumentando. Por quê? Qual que é a justificativa deles? A justificativa deles é que a complexidade desses pacientes aumentou durante esse tempo, eram pacientes mais graves, né? E que isso não tinha influência da fisioterapia, pelo contrário, né? Porque aqui pode dar uma impressão de relação errada, que quanto mais fisioterapia tinha, porque foi melhorando a implementação da fisioterapia, eles foram ganhando experiência, foram inclusive aumentando o número de fisioterapeutas, e mesmo assim o tempo de desmame aumentou. Então pode parecer uma relação errada, né, relacionando que a fisioterapia aumentou o tempo de desmame. Mas não, o que os autores falam é que inclusive sem a presença da fisioterapia, provavelmente esse tempo de desmame seria muito maior. Então que a fisioterapia provavelmente estava conseguindo segurar o aumento desse tempo de desmame. E que a grande causa disso era o aumento da complexidade desses pacientes que estavam indo para a unidade de desmame. Então, nessa análise retrospectiva de 15 anos dos indivíduos submetidos à ventilação mecânica prolongada, o programa de fisioterapia foi útil no manejo desses pacientes. Então, os indivíduos que alcançaram mais etapas de fisioterapia apresentaram maior sucesso no desmame, né? Então, aqueles pacientes que chegavam mais longe no protocolo, passando do nível 2, tinham maior sucesso no desmame. Alcançar mais de 2 níveis no protocolo de fisioterapia foi o principal fator preditivo de sucesso no desmame, porém a idade e a doença também influenciaram o desmame, né? Também influenciavam o tempo ou o sucesso de desmame, impossibilitando assim maiores conclusões sobre o efeito da fisioterapia no desmame. E aí, obviamente, que eles recomendam
Então, como essa foi uma análise retrospectiva, fazer um estudo prospectivo, um estudo randomizado, né, controlado, para a gente entender aí qual é o real papel, qual é a real efetividade da fisioterapia frente a esses pacientes em ventilação mecânica prolongada. Tá certo, galera? Já deixa aí o seu joinha aí no vídeo se você ainda não deixou, se inscreve no canal se você não está inscrito, compartilha aí com os amigos, clica aqui na setinha para compartilhar, ativa o sininho para você receber a notificação dos novos vídeos que eu coloco aqui no canal e deixa aí o seu comentário. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!